vamos dar início à palestra Articulando as Inovações Pedagógicas com as Reais Necessidades dos Alunos. O nosso palestrante, ele é gerente executivo de ensino e inovações educacionais da SAS Plataforma de Educação. Atua com a formação de professores, youtuber integrante do selo YouTube Edu, do Google Brasil. É apresentador das quase 24 horas de formação de professores ao vivo e é divulgador científico integrante do selo Science Vlogs Brasil. Recebam, com muitos aplausos, o mestre Idelfrânio Moreira. Aplausos! Bom dia, gente. Eu sou professor de física, então o primeiro combinado é com o tempo. A gente tem 45 minutos para conversar a partir de agora. O que significa dizer que eu sou desses que nunca passa nem um minutinho. Muito obrigado. Idelfrânio, mas se não der tempo de terminar de falar, não deu. Aí eu volto outra vez, combinado? Bom, vamos nós. Gente, queria uma salva de palmas para o William, que vai acompanhar a gente aqui com a Libras. Parabéns para o evento por fazer isso. Sabe que eu faço uma live de quase 24 horas de duração, desde 2016, todo ano no Dia do Professor. E a gente sempre tem pessoas que se voluntariam para, durante a transmissão, fazer a tradução Libras. Então, é um trabalho que a gente fica muito contente. Mas vamos começar a trabalhar aqui, que o nosso tempo é curtinho e eu queria falar o máximo de coisas possível. Esse simpático senhor que vocês estão vendo aí ganhou uma grande festa de aniversário de 80 anos, agora em novembro passado. 80 anos merece uma festa e ele é um camarada muito gente boa, merece uma festa gigante. Um mês depois, a gente precisou fazer outra festa grande para comemorar os 50 anos de casado dele com essa linda senhora que vocês estão vendo aí, é a senhora Idelzuit. A gente está em agosto já? Em agosto. Em outubro, eles vão comemorar, agora daqui a 2 meses, eles vão comemorar 50 anos de vida do filho mais velho deles. Então, quase 50 anos atrás, o papai olhou para mim e teve uma ideia. Eu chamo Francisco, tu chama Idelzuit, a gente vai batizar o neném de Francidel. Mas a mamãe é quem manda lá em casa e ela disse, de jeito nenhum. Mas o papai é insistente, então ele teve outra ideia. Então a gente troca. Eu vou ser cavalheiro, coloco seu nome na frente, a gente chama o menino de Idelfran. Ela entendeu que era importante para ele, mas disse, cara, não está bom ainda não. Só que no Ceará a galera é criativa. O papai lembrou que o pai dele, meu avô, chamava Antônio. Deu nisso aí, ó. Eu me chamo Idel de Idelzuit, Fran de Francisco e Nhó de Antônio. Vocês estão rindo, mas é com inveja. Sabe por que vocês estão com inveja? Porque o meu e-mail é idelfranio@gmail.com. Não tem número, não tem nada. Com esse nome, dizem que eu só podia ser do Ceará e só podia ser professor de física. Hoje eu atuo no SAS, está com um stand aqui, alguns de vocês já devem ter visitado, alguns de vocês devem conhecer. E aí eu queria fazer um segundo combinado com vocês. Eu trouxe 267 slides. Ontem, eles eram 14 slides a menos, mas todo dia eu estudo, todo dia vem um slide novo. Então, Idelfrânio, a sua estratégia não é mostrar todos eles. Lógico que não. Se eu estou com o privilégio de poder estudar muito todo dia, eu quero compartilhar com vocês. Então, eu não fiz os slides para mostrar, eu fiz os slides para vocês levarem para casa. Todos os slides têm link para os vídeos, para os artigos, para tudo, ok? Então, não importa o rumo que essa conversa vai tomar e onde é que ela vai terminar. Ela continua, porque esse QR Code é do meu WhatsApp, então vocês podem falar comigo a partir de hoje, quando vocês quiserem, e também para poder pedir o material, porque aí tem um detalhe. A gente está vendo uma era de tecnologia, e para nós educadores, a tecnologia mais importante do século XXI é ressonância magnética funcional. Não tem o que discutir.
Como assim, Delfrânio? Ressonância magnética é aquela que o meu médico pediu para eu fazer? Não. É uma variante daquela. É você ser capaz de ver o cérebro humano funcionando enquanto executa alguma atividade. Hoje em dia, a gente fala muito das neurociências, mas as neurociências foram permitidas a partir de uma evolução tecnológica, a ressonância magnética funcional. Então, hoje, nós conseguimos falar de efetiva aprendizagem, porque hoje a gente vê sinapses se formando. Hoje em dia, a gente consegue ver axônios evoluindo e formando conexões neuronais. Então, isso a gente deve à ressonância magnética funcional. Por que eu estou falando disso? Porque eu aprendi com as neurociências que as coisas elas precisam ter um preço para poder ter valor. Antigamente eu dizia, pega lá o PPT nas minhas redes sociais. Ninguém ia. Então eu criei um preço. Qual que é o preço? Você vai ter que falar comigo e pedir. E Delfrânio, quero os slides. Se você pedir, eu lhe dou. Se você não pedir, eu não lhe dou. Fechado? Guardem essa história que daqui a pouco ela vai aparecer como justificativa de uma outra coisa. Bom, muita gente pensa que eu vim aqui para falar de inovações pedagógicas. É o que mais chama atenção no título. Mas o meu esforço aqui não é. O meu esforço aqui é falar das reais necessidades das pessoas. E eu não vou nem me limitar aos alunos, tá? Eu vou falar das pessoas da escola. Então, significa dizer que os nossos alunos são pessoas, que nós, educadores, somos pessoas, que os paizinhos maravilhosos dos nossos alunos são pessoas, todo mundo que está envolvido no processo de ensino e de aprendizagem. Tudo bem assim? Esse é o esforço que a gente vai fazer. Bom, dá para entender essas fotos direitinho? Vamos começar pela foto da direita. Praticamente todo mundo aqui nessa sala tem um cartão micro SD no seu dispositivo mobile. Cabe na ponta do seu dedo e tem uma memória gigantesca de 1 terabyte. Essa foto aí já está até antiga, que ela é de 2020. Eu vou te dizer por que é que 1 terabyte é muito. Lembra que eu te falei que todo ano, no dia do professor, eu faço uma live de 24 horas de duração desde 2016. Esse ano vai ser a 9ª edição. Vídeo gasta muito espaço de memória. Então, esse ano, eu já fiz 8 edições. Eu tenho um plano do Google de 2 tera no Google Drive. Eu, até hoje, não consegui encher nem metade. Então, 1 tera é muita coisa. Corta para a foto da esquerda. Dá para entender que é uma caixa gigante com pessoas tentando empurrar para dentro de um transporte. Não sei se dá para ver ali que tem a marquinha da IBM. Aquilo que vocês estão vendo é um HD de 70 anos atrás. Ou seja, nós estamos vendo virtualmente os mesmos objetos, com uma evolução de 70 anos apenas. Com um detalhe, você está vendo ali no canto que está dizendo que a memória dele é de 5 megabytes? Você sabe o que é que isso significa? Não caberia nele um emoji dos dias de hoje. E aí vocês estão fazendo uma expressão como quem diz, nossa, o que é que eu estou querendo mostrar com isso? Uma evolução tecnológica grande e rápida num espaço de tempo muito pequeno, de apenas 70 anos. Bom, isso significa que nós já tivemos computadores que não caberiam nesse espaço, mas que muito rapidamente eles foram evoluindo, porque nós fomos capazes, e isso vem da física e vem da física aplicada, que é o desenvolvimento de válvulas que viraram transistores, que viraram chips, que viraram microchips, que é aquilo que a gente viu na ponta do dedo da gente na foto anterior. Agora, Delfrânio, como é que eu entendo isso? Aí eu queria que vocês não se prendessem muito nas letras miúdas, até porque vocês vão levar isso para casa. Mas eu queria muito que a gente percebesse o visual. Isso que a gente está vendo aí é um gráfico. Na horizontal, você tem a data, é uma linha do tempo, lá de 1970 até os dias atuais. E na vertical, você tem a quantidade de microchips, que é a produção mundial desde quando a gente começou a produzir microchips. Cada pontinho desse aí marca a produção de um ano. Dá para ver que é uma reta inclinada crescente. Dá para perceber isso? O que é que isto significa? Que a cada ano que passou, nós fomos capazes de produzir mais microchips. E não só em maior quantidade, mas menores em tamanho e mais capazes. Tudo bem? Isso aí tem nome, chama-se Lei de Moore, porque esse cara um dia vaticinou essa coisa. E, em grande medida, ele está certo até hoje. Isso explica a evolução tecnológica, não só a evolução tecnológica, mas o acesso à tecnologia. Me escutem, mas não tirem o olho do gráfico. Tudo bem que são curvas, porque curvas reais, né? Então não fica uma reta inclinada perfeita. Mas você consegue ver nesse gráfico que ali a gente tem retas crescentes também?
Na horizontal também é a linha do tempo, e na vertical agora é a quantidade em porcentagem da população dos Estados Unidos que teve acesso a tecnologias a cada ano que passava. Então, se a gente for lá no comecinho do gráfico, aquela primeira linha lá é linha telefônica fixa. À medida que os anos iam passando, mais e mais pessoas iam tendo linha telefônica fixa. Se você for olhando para as outras curvas, da esquerda para a direita, aí você tem acesso a automóvel, refrigerador, TV colorida, aí mais para a direita, computador. Dá para ver que tem uma linha laranja e uma linha amarela. Um é celular e a outra é smartphone. Qual que é a diferença? O celular é um telefone mobile, quando ele ganhou acesso à internet, ele ficou esperto, ele ficou smart, virou um smartphone. E aí tem ali mídias sociais, e a última, pela resolução não estou conseguindo nem ver direito, mas eu já sei decorado, é tablet. Eu queria que vocês reparassem uma coisa visual. Dá para ver que as primeiras linhas, as mais da esquerda, elas são bem deitadas, e dá para perceber um padrão, que à medida que os anos foram passando, essas linhas foram ficando cada vez mais em pé. E o que é que isso diz para a gente? Que as pessoas foram tendo acesso às novas tecnologias cada vez mais rápido. Então, isso é uma outra maneira de entender como o nosso mundo foi ficando acelerado. Não só a gente foi tendo mais acesso, como a gente foi tendo acesso mais rápido. Eu vou tentar colocar isso aqui na linha do tempo de vida de todo mundo que está aqui nessa sala, do mais novo ao mais antigo. Não estou falando só de idade, mas estou falando também de experiência no mercado de educação. Possivelmente, a sua história com computadores começou ali pelo meio, entre o roxo e o verdinho. Eu não posso falar de vocês, não vai dar tempo de conversar, eu vou contar a minha história. Meu primeiro computador, eu já era professor iniciante, eu comprei o primeiro computador em 1993. Por que eu comprei um computador em 1993? Porque eu trabalhei, lembra que eu disse que eu sou do Ceará, eu trabalhei na escola, que foi a primeira escola a colocar computadores em todas as salas de aula. Eu comecei nessa escola como auxiliar de coordenação e era monitor de aulas de Olimpíada, porque eu sou o típico aluno cearense. Você foi aluno de Olimpíada, ganhou uma medalhinha, termina a terceira série, você não vai trabalhar na escola se você não quiser. Então, o primeiro computador que foi instalado numa escola em Fortaleza, fui eu que tirei da caixa. E aí eu passei a poder fazer os meus materiais no Word na escola. Mas quando eu ia para casa, eu ficava louco para trabalhar e não podia. Então, eu tinha que comprar um computador. Cheguei na loja e falei assim, quero um computador. Lembra que é 1993. E aí a mulher desfiou uma lista desse tamanho com todos os itens que um computador tinha. Que eu não sei se você lembra que era assim que a gente comprava computador. Era monitor, kit multimídia, teclado, você tinha que saber todas as peças. Aí ela disse o preço. Eu falei, não tenho 3 salários mesmo, não dá para comprar isso aqui. Ela disse, não tem problema, a gente consegue fazer mais barato. Eu falei, não, ela é muito legal. Ela disse, você precisa de um monitor colorido? Aí eu pensei, não, é um luxo monitor colorido. Elas compram um preto e branco, fica mais barato. Aí eu troquei um monitor VGA por um monitor preto e branco. Ainda não dava para pagar. Ela disse, você precisa de kit multimídia? Porque vocês lembram que o computador vinha com as caixinhas de som separada, que a gente plugava? Aí eu falei, não é para diversão, é para trabalhar no Word, tira o kit multimídia. E aí eu fui tirando, e eu levei para casa meio que uma máquina de datilografar digital. Eu só não abri mão do modem, porque a grande inovação era ter acesso à internet. Nessa época aí, se vocês lembrarem, nós fazíamos oficinas nas escolas, que eram os cursos de informática, que era para aprender a usar o computador. Nessa época, se vocês lembrarem, a coisa mais difícil da vida é só dar 2 cliques. Lembra desse negócio? Ou só eu passei por isso? É só dar 2 cliques que abre. E era irritante, porque você dava um clique, dava 3, não dava 2. Aí a gente evoluiu. Começou a fazer oficinas para aprender a usar PowerPoint. Quem aqui estudou PowerPoint na escola? Alguém? Ou só eu? PowerPoint? Muito bem. Tinha uma coisa mais difícil no PowerPoint, que era clica, segura e arrasta. Aí não. Aí são 3 coisas para fazer ao mesmo tempo. E nesta época, eu vi, ninguém me contou, curso de PowerPoint, sábado de manhã, eu aqui na bancada, tinha uma colega aqui do lado e o meu colega ali, cada um no computador. O professor inadvertidamente falou assim, isso aí é só passar o mouse na tela. Aí o meu colega pegou o mouse e... Vocês estão rindo hoje, mas em 1993, eu olhei para o cara, olhei para o professor e fiquei me perguntando, será que é assim que faz?
Vocês não passaram por isso, não? Porque naquela época tudo era muito novo. Aí, rapidamente, a gente evoluiu. Hoje, o meu computador é esse aqui. Muito mais barato do que naquela época e com uma capacidade muito maior. Não só é meu computador, como na pandemia eu descobri que se eu botasse o meu chip aqui do celular, isso aqui passou também a ser o meu celular. Não, eu não atendo assim. Eu tenho um fone Bluetooth aqui que eu uso para atender as ligações. Mas eu quero dizer que é o acesso e a capacidade. Bom, por que eu estou falando dessas coisas todas? Ariel, acho que eu estou precisando de ajuda com a passagem do slide. Passei muito. Se eu apertar, ele volta. 2 cliques, né? É só dar 2 cliques. Boa. Passa o mouse na tela. Ó, isso aí que vocês estão vendo são as ondas de inovação desde a primeira revolução industrial até o que a gente está vivendo agora com a inteligência artificial. De novo, gente, efeito visual. Dá para ver que as ondas estão cada vez mais estreitas. Significa dizer que elas passam cada vez mais rápido. E dá para ver que elas têm uma amplitude cada vez maior. Elas atingem um número cada vez maior de pessoas. Você imagina na época da Revolução Industrial, quando veio o primeiro motor a vapor, tudo bem, a gente sabe o que foi que aconteceu. Motor a combustão criou o processo de produção em série, criou o trabalho assalariado, aí veio juntar mais-valia, uma série de coisas. Mas imagina quanto tempo levou para todo mundo saber que aquilo existia. Hoje, a velocidade com que isso chega à mão das pessoas é muito grande. Dá uma olhada nisso aí. Vamos olhar de baixo para cima. Aquela barrinha vermelha maior que está ali é o tempo que a Netflix levou para atingir 1 milhão de usuários. São 3 anos e meio, quase 4 anos. Se você procurar mais ali no meio, você vai achar o Facebook. Em menos de um ano, o Facebook já tinha 1 milhão de usuários. O Netflix é de 99, o Facebook é de 2004. Mais em cima ali, a primeira barrinha vermelha que tem é o Instagram, que já é 2010, ele levou menos de 3 meses para ter 1 milhão de usuários. Aí, em cima do Instagram, tem um risquinho, é o ChatGPT. O ChatGPT é de novembro de 22. Novembro de 22. Em 5 de janeiro de 2023, eu estava dando a primeira jornada de professores de 2023. Eu tinha uma sala com 124 professores e eu perguntei, quem aqui já está usando o ChatGPT? Eu não sei fazer aquele barulhinho de grilo. Cri, cri, cri. Ninguém. Eu perguntei, quem já ouviu falar do ChatGPT? Uma professora lá no canto, muito timidamente, levantou o braço. Primeira semana de janeiro de 2023. Por que eu estava perguntando aquilo? Não é porque eu já estava usando o ChatGPT. É porque na minha casa já tinha gente usando o ChatGPT. Minha esposa é professora, é educadora, é mantenedora de escola. A gente mora lá no Rio Grande do Norte. E nós temos 4 filhos. O nosso mais novo, então, estava com 14 anos, Isaac, no 9º ano. Eu, apesar de ser o gerente executivo de inovações da Arco, não fui a primeira pessoa da minha casa a usar o ChatGPT. A primeira pessoa da minha casa que usou o ChatGPT, quem foi? Isaac. Agora, adivinha para que foi que ele usou o ChatGPT? Escreva minha redação. Guarda essa informação que ela vai aparecer de novo daqui a pouco. O que é que eu quero dizer com isso? Minha esposa é professora alfabetizadora. Então, tudo dela é carinho, afetividade, acolhimento. Aí ela me vê falando de inteligência artificial, ela diz, não é isso que o mundo precisa de acolhimento, vamos falar de socioemocional. Mas entenda, está correto, mas tem coisas que atropelam a gente. Então, se hoje o meu aluno está com essa tecnologia na mão e eu não tenho controle sobre isso, então isso me atravessa de alguma forma. Então, eu vou ter que pensar como é que eu consigo fazer educação com acolhimento e de forma efetiva num mundo que é completamente diferente do mundo que eu vivi. Faz sentido isso que eu estou dizendo, sim ou não? Agora está divertido, eu tenho 27 minutos para falar sem slide. Então, o que é que isto significa? Se liga. Ano passado, Isaac, com 14 anos, fez o 9º ano. Ele ia estudar física pela primeira vez. Evidentemente, ele estuda numa escola. Eu vou guardar essa história porque era por causa dos slides apagarem. Eu vou continuar aqui. Segura aí que ela vai aparecer daqui a pouco. Eu vou passar alguns aqui que, evidentemente, vocês vão levar todos para casa. Eu quero construir uma narrativa. Dá para ver lá em cima a primeira palavrinha que está escrito? Azul. Qual que é? Internet. A gente está meio que está falando dela aqui. A internet trouxe as redes sociais, junto com isso vieram os dispositivos mobile. Ali, a 4ª palavrinha é cloud, nuvem.
O primeiro grande impacto que a gente teve de tecnologia nas nossas vidas cotidianas foi com o surgimento de nuvem. Explique, Delfrânio, você viveu isso. Quando você quebrava o seu celular ou tinha seu celular roubado, era o caos, porque você perdia tudo. A partir do momento que teve nuvem, fui roubado. Aí eu chego para a pessoa na rua e diz, por favor, acabaram de roubar meu celular. Me empresta o seu celular só para eu acessar o meu Google, para eu desplugar do meu celular. Aí eu vou, compro outro celular, conecto com o Google, com a nuvem, e está tudo de volta no meu celular. Isso, na nossa vida cotidiana, foi a revolução que a nuvem fez. Estou dando só um exemplo rápido. Mas você imagina o que é que isso significa em termos de grandes tecnologias. Então, ali a gente vai enumerando Big Data, impressão 3D, nanotecnologia. Essas tecnologias, elas passaram a disruptar mercados. O que é isso? É uma tecnologia que surge, e ela não surge para concorrer com outras. Ela tira o que já existia e coloca uma coisa nova. Quando o Uber surgiu, mudou o nosso jeito de andar. Quando o Airbnb surgiu, mudou o nosso jeito de nos hospedarmos. E a gente está falando meio tecnologia e meio modelo de negócio, mas vamos ficar nas tecnologias. Essas são chamadas tecnologias exponenciais. E eu queria que vocês guardassem essa palavra. Quando a gente fala das reais necessidades das pessoas, a gente precisa estar com essa palavra na cabeça. O mundo que a gente vive hoje, ele é exponencial por vários motivos. Um deles são as tecnologias. Exponenciais por quê, Delfrânio? Porque elas fazem com que tudo mude muito rápido. E tem um outro detalhe. Acho que a gente pode... Aqui. As tecnologias exponenciais estão se conectando umas com as outras. Veja bem, robô. A gente já tem robô há décadas. IA, a gente já tem IA há décadas. Mas agora a gente tem robô com IA. Então, eu tenho tecnologias exponenciais que estão convergindo. O que a gente está vivendo agora, nós estamos vivendo a era da IA. Mais do que isso. Nós estamos vivendo a era da IA, da cloud, da impressão 3D, dos robôs, do blockchain e dessas tecnologias convergindo. Isso tem nome, chama-se Revolução das Convergências. O que significa dizer que essas coisas estão presentes no nosso mundo, na nossa vida. E tudo que acontece no mundo e na vida vai parar onde? Inevitavelmente? Na tua sala de aula. Não tem perigo de uma coisa acontecer no mundo que ela não vai parar na sua sala de aula. E você me corrige se eu estiver errado. Já aconteceu alguma coisa no mundo que você dissesse assim, agora ficou fácil. Ser professora ficou fácil. Ensinar ficou fácil. Nunca. Tudo que acontece acrescenta um grau de dificuldade para a gente executar a nossa missão. Então, por isso que a gente precisa bater esse papo para entender como é que o mundo está se comportando. Aí, lembra da lei de Moore, que eu falei? Que a gente explica que a tecnologia ficou mais acessível porque a gente foi conseguindo produzir cada vez mais microchips e mais barato? Muito bem. Esse camarada que está aí é um dos comandantes da OpenAI, que é um dos criadores do ChatGPT. Antes do hype do ChatGPT, em 2021, ele escreveu um manifesto dizendo assim, apesar de as tecnologias terem evoluído por causa da lei de Moore, ficado mais acessíveis, mais baratas e mais evoluídas, se a gente olha para a medicina, para o acesso à saúde e para a educação, não aumentou o acesso, não ficou mais acessível, ficou mais caro. Então, eu tenho uma proposta. Vamos criar uma IA que substitua o médico, vamos criar uma IA que substitua o professor e está tudo resolvido. Porque aí puxa para a lei de Moore, vai ficar acessível e barato. É nessa hora que vocês fazem uma expressão de raiva. Como assim uma IA para substituir o professor? Mas isso é o que pensam os caras da tecnologia. Aí, eu fui resgatar uma fala de um escritor de ficção científica muito conhecido, Arthur C. Clarke, que um dia escreveu assim, qualquer professor que possa ser substituído por uma máquina deve ser. Porque fica discutindo assim, e aí, Delfrânio, as IAs vão substituir os professores? Um dia já se perguntou, o EAD vai substituir o professor? Um dia já se perguntou, a internet vai substituir o professor? Eu construí o primeiro canal de videoaula do Ceará no YouTube em 2009. Se perguntava se as videoaulas iam substituir os professores. Essa pergunta está errada. Essa provocação dele é boa. Qualquer professor que puder ser substituído por uma máquina, deve. Antes que você fique revoltado comigo, eu vou explicar. Tem coisas que só a gente é capaz de fazer e que uma máquina não é capaz de fazer. Ano passado era o hype do ChatGPT e pediam para a gente viajar muito para falar com os professores, vem ensinar meus professores a usar o ChatGPT.
Aí eu fui para uma unidade do Sistema S e para falar, ó, é ensino técnico, né? E aí era uma oficina de ChatGPT. Estava lá o computador aberto, ChatGPT projetado. Quando eu comecei a explicar como é que era, um professor na terceira fila levantou o braço e disse, eu posso falar? E sabe que a leitura corporal do cara, ele estava alterado. Eu disse, pode falar. Ele ficou em pé, segurando a cadeira da frente assim, os músculos assim, visivelmente bravo. E aí ele disse, esse negócio de ChatGPT é uma... Aí disse um nome que eu não posso dizer em palestra. Aí eu disse, explique, conte sua história. Ele disse, eu sou professor de programação. Quando ele disse, eu sou professor de programação, eu já saquei. Aí, programação, você pensa, professor de linguagem se identifica, professor de matemática se identifica. No final, qualquer professor vai se identificar, mas vou ficar com a minha história. Eu disse, conte sua história. Ele disse, eu agora mando os alunos para casa, façam um programa em JavaScript que faça tal coisa. Eles mandam o ChatGPT fazer e me traz o programa feito no ChatGPT. Aí eu olhei para ele e falei, qual é o problema? O homem ficou bravo. Lembra que eu disse que ele estava em pé, meio bravo, segurando a cadeira da frente? Ele chacoalhou a cadeira da frente. Como assim? Qual é o problema? Eu disse, eu juro que eu não estou de brincadeira, eu já estou dialogando com você. Qual é o problema dos seus alunos fazerem um programa em JavaScript no ChatGPT? Ele disse, porque está errado. Eu disse, por que está errado? Ele disse, porque eles não vão aprender. O que é que eles não vão aprender? A sintaxe da linguagem JavaScript. Eu disse, por que é que eles têm que aprender? O cara já não estava mais se aguentando. Se fosse na primeira fila, eu tinha levado uma porrada. Por que eles precisam aprender? A melhor resposta que ele teve foi, porque eu aprendi. É assim que se aprende. Aí eu disse, no seu tempo tinha o ChatGPT? Ele respirou um pouquinho, eu disse, eu tenho uma ideia. Eu nunca estudei programação. Me dá uma atividade? Aí, lembra que eu disse que o computador estava aberto? Aí, eu olhando para ele aqui, eu disse, me dá uma tarefa. E aí, fui digitando e olhando para ele. Faça um programa em JavaScript. Ele me deu a mesma tarefa que ele passa para os alunos dele. Que faça tal coisa. Aí, eu disse, está pronto? Pronto. Aí, eu dei um enter. Tu já usou o ChatGPT? Ele é super educado, né? Sim, ajudarei você na sua tarefa. Aí, puf, o programa estava feito. Aí, eu olhei para ele e falei, eu nunca assisti uma aula sua e eu acabei de fazer sua tarefa. Qual é o problema? Aí eu arrisquei muito minha vida, né? Ele disse, o problema é que está errado o que está aí. Eu sei que se eu for conferir, porque eu já fiz, ele erra os comandos. E aí ele usou um termo que eu não sei qual que é, mas era dizendo assim, que o ChatGPT é prolixo. Que coisas que dava para fazer em 2 linhas, ele faz em 6. Aí eu disse, meu colega, agora eu tenho uma contribuição para te dar. Vou dar uma dica. Você vai voltar na sala semana que vem, para os mesmos alunos, e vai dizer assim, ó, vão para casa e me tragam semana que vem um programa em JavaScript que realize tal coisa. Mas vocês vão mandar o ChatGPT fazer. Mandem. Eu estou pedindo. Mandem. Eu quero feito pelo ChatGPT. Só que vocês vão fazer o programa de novo, na mão. E qual vai ser a rubrica de correção? Vocês não podem cometer o erro que o ChatGPT vai cometer e vocês não podem ser prolixos como ele. Faz sentido o que eu falei? O cara sentou na cadeira assim, ó, desabado, a cabeça dele veio. Tu entende do que é que a gente está falando? Qualquer professor que puder ser substituído, deverá ser. Já está sendo. Porque o aluno vive um mundo diferente do que a gente vive. Este é o ponto. Não são melhores e nem piores do que nós éramos no nosso tempo. Nós não ficamos obsoletos. Só que a gente está sendo desafiado de novo. E veja, eu não criei nada de novo. Eu repensei a minha prática. O que é importante. E fora isso, eu botei moral, porque eu sou o adulto da sala, sou eu que estudo a educação todo dia. Sim ou não? Muito bem. A palavra é algoritmizável. O que as máquinas e as IAs estão fazendo são coisas algoritmizáveis. O que é um algoritmo, gente? É uma receita para obter um resultado. Então, coisas que são algoritmizáveis, vai ter uma IA para fazer. Então, qual é o meu conselho hoje quando eu vou conversar com professores? Como é que eu me viro nesse mundo? Repense a sua jornada, desde quando ela começou até os dias atuais, e veja tudo que é algoritmizável. O que for, você repassa para um IA fazer. O que não for, é ali onde você vai fazer diferença. E o que é que não é algoritmizável? Eu dizer assim, bom dia, está tudo bem? Tá, professor. Não, você faltou semana passada. Professor, como é que o senhor sabe que eu faltei? Te dou aula uma vez por semana,
vejo você sentado aí toda vez, e agora eu estou me lembrando, semana passada você não estava aí. Apesar de eu ser um professor de terceira série preparando para o Enem, que não tem tempo para muita coisa, mas eu olho para você, e eu me importo. É eu poder sair da sala, ir lá na coordenação e dizer assim, eu preciso que você passe lá no terceiro C e bata um papo com o Geraldo. Professor, aconteceu alguma coisa na sala? É a primeira coisa que a coordenação pergunta. Eu disse, não, é porque eu acho que ele não está legal. Professor, o que foi que houve? Eu disse, não, é porque ele sempre senta na primeira fila. Mas hoje eu percebi que é a segunda semana que ele está longe do colega dele habitual e sentando lá atrás sozinho. Tem alguma coisa que não está bem. Eu nem precisei me tornar um especialista em socioemocional, mas eu me importo. Tu entende como faz diferença? É isso que a gente está falando que não é algoritmizável. Bom, coisas algoritmizáveis, o que a gente está falando, então, é de rever as habilidades que a gente tem, renová-las e aprender habilidades novas. É o que se fala de upskilling e reskilling. Eu tenho visto que está ficando um termo muito comum, é as pessoas falarem de lifelong learning. A gente já entendeu que a gente nunca está formado, a gente tem que aprender para a vida inteira. Boa! Mas aprender o quê? Tem coisas novas que a gente precisa aprender e tem coisas que a gente precisa reciclar. Porque está se formando uma sensação que eu não gosto. Eu sou professor, aí já fui coordenador, supervisor, diretor de escola, mas eu sou professor. E tem uma frase que tem se repetido muito, que é assim, o professor tem que. O professor tem que se reinventar, o professor tem que fazer isso, o professor tem que fazer aquilo. Não. Não é assim, não. A sensação que dá para o professor é assim, tudo que eu sabia até hoje, eu tenho que jogar fora. Não, gente, não. O mundo mudou? Mudou. Eu tenho que fazer diferente? Tenho, mas é a partir daquilo que eu aprendi. Ah, porque essa geração de hoje só consegue se concentrar durante 3 minutos. Sim, aí qual é a solução? Eu agora vou dar 3 minutos de aula, aí faço uma dancinha, uma dinâmica, aí volto 3 minutos de aula? Não! A minha função é tirar os meninos do caminho das trevas e trazer para o caminho da luz. Porque o bom não é se concentrar 3 minutos, é se concentrar 30. Só que não vou conseguir fazer isso com Isaac do mesmo jeito que o meu pai fez comigo quando eu tinha 14 anos de idade. Confere, sim ou não? Boa. Lembra que a gente falou de exponencial? Eu acho essa imagem fundamental para a gente entender o que é que a gente está fazendo aqui. Vocês estão vendo que ali tem uma linha reta. Aquele mundo linear é o mundo em que eu fui criado, nós fomos criados, nossos pais foram criados e nossos avós foram criados. Eu vou parar nos nossos avós. Era um mundo linear. O que significava aquilo? Eu vou dar um passo atrás. Vamos apelar para a filosofia. Filosofia diz que eu posso conhecer aquilo que não muda. Aquilo que não muda, eu conheço. Me dedico a conhecer, conheço na sua totalidade. Mas aquilo que muda, quando muda, eu já não conheço mais. Então, eu preciso fazer um novo esforço para conhecer a nova versão. E se mudar de novo, eu me esforço de novo e vou conhecendo a nova versão. Faz muito sentido, né? Então, pense comigo. Se nós vivíamos em um mundo mais desacelerado, em um mundo linear, onde eu passava 20 anos mentalizando que eu ia me tornar médico. E quando chegasse daqui a 20 anos, a medicina era mais ou menos do jeito que era 10 anos antes. Então, eu vivia num mundo mais confortável, porque mesmo as mudanças que aconteciam, elas eram mais lentas, mais graduais, previsíveis. Agora, olha a diferença da linha exponencial. Lembra que o que a gente conversou até agora foi para entender que nós vivemos um mundo exponencial. O que é que isso significa? Que ele muda muito rápido. E se ele muda muito rápido, o que é que diz a filosofia? Que eu vou ter dificuldade de conhecer o mundo que eu vivo. Então, é de conhecer a pessoa que está comigo, é de conhecer o meu aluno, é de conhecer o meu filho, é de conhecer o meu colega de trabalho, é de conhecer a sociedade, é de conhecer a economia. Então, fica muito mais difícil, inclusive, de projetar o que vem depois. Faz sentido isso que eu estou dizendo, sim ou não? Aí, agora, eu vou voltar para o Isaac. Isaac agora está com 15 anos já. Está na primeira série do ensino médio. Sobrevivemos ao 9º ano, no ano passado. Mas eu preciso te contar uma coisa. Evidentemente, Isaac estuda numa escola que usa o material do SAS, que é onde eu trabalho, né? Senão ia dar erro. E lembra que eu disse que eu sou professor de física. Então, quem escreveu o livro de física do 9º ano do SAS? Eu. Em 2022, para ser usado em 2023. Estava eu, um domingo à tarde, escrevendo o 4º capítulo, lá no começo de 2022. Aí, vida de escritor é meio ralada, sofrida e tal, minha esposa dá muito apoio, ela foi lá levar um caldinho de feijão para mim. Aí, sentou, fiz ali uma paradinha, fiquei mostrando para ela tudo orgulhoso que eu estava pensando.
Aí ela disse uma coisa, se você já se tocou, o que é que está acontecendo aqui? O seu último filho, o mais novo, no ano que vem, vai estudar física pela primeira vez com um livro escrito pelo pai dele. Eu fiquei toda arrepiada, eu não tinha me tocado disso. Aí aquela história, né? Pai, é de lascar. Eu já pensei em uma coisa. O menino nasceu Isaac. Em 2023, ele vai virar Isaac Newton. O cabo é bom de cabeça. É assim, ele só não gosta de estudar. Então, eu passei a escrever os capítulos e mandar para o editorial com emoção, porque eu estava escrevendo para o meu último filho estudar física pela primeira vez, com um livro escrito por mim, e ele ia ser rebatizado, virar Isaac Newton. A gente já está em 2024, então passou o 9º ano. Então, agora é uma história contada do passado. Você sabe quantas coisas eu consegui ensinar para Isaac em 2023? Um total de 0 coisas. Não foi porque ele não precisou, porque é física. Não foi porque eu não provoquei, que eu tentei, mas não dava. A gente sentava e quando eu começava, ele dizia assim, não, isso eu já sei. Você olha para cada criatura e sabe que ele não sabe. Veja, eu não estou falando dos filhos nem dos alunos de vocês, que eu não tenho direito, eu estou falando do meu, lá em casa. Ele era o primeiro a perder a paciência. Ele disse, não, mas veja, pai, eu não preciso aprender desse jeito. É porque tem prova amanhã. Percebe? É uma impaciência que é gigante. E tem um negócio de querer super simplificar as coisas. Tudo tem que ter um jeito rápido de fazer. Eu falei, cara, veja, você vai descobrir um jeito rápido de fazer depois que você aprender a fazer. Quem descobre os atalhos é quem sabe muito. Primeiro você precisa passar do saber nada para o saber muito. Então tem que ter uma paciência. Não conecta, não rola. Olha, um dia, quando eu tive 13, 14 anos, eu falei para o papai assim, pai, estou com medo da prova de matemática amanhã. Aí o papai disse, por quê? Eu disse, porque é função, esse negócio é casca grossa, eu estou achando difícil. A resposta singela do papai foi, então hoje não tem sessão da tarde, né? Lógica simples. Você tem uma rotina, mas hoje você tem mais dificuldade. Se esforça mais, mudou a rotina. Com o Isaac é assim, não, mas eu tenho que fazer? Tem, Isaac. Mas eu sou obrigado? É, Isaac. Mas vale nota? Vale. Aí o recorde dele foi dizer, mas é 10? E tu entendeu por que ele perguntou isso? Porque assim, ó, se for 10, aí tudo bem. No Ceará tem uma expressão que diz, eu me lasquei, né? Eu estou lascado, vou ter que fazer. Mas se for só um ponto extra, eu é que vou decidir se eu vou trocar a minha tarde vendo o Neymar chegar na Copa da UEFA para fazer isso aí. É um mundo completamente diferente. Eles têm um nível de aceleração. Isso põe o Isaac na linha exponencial e me traz da linha linear. O que é que isto significa? Ah, que o mundo está perdido. Não. Significa que eu me lasquei quando chegou a minha vez de pai. O meu sonho era repetir o seu Francisco. É simples. Eu tenho 2 irmãos mais novos. A gente foi muito bem criado, está todo mundo bem feliz, dando orgulho para o papai. Então era simples. Eu vou repetir meu pai e minha mãe, vou criar os meus, tudo certo. Só que deu ruim. Por quê? Porque papai e Delfrânio, vocês estão querendo saber o nome dos outros, né? Francisco e Carlos. Todos lineares. Todos lineares. Mas quando chegou a minha vez, Isaac é exponencial. Aí, o que é que isto significa? Significa que para eu conduzir o Isaac para o mesmo caminho que o meu pai e os meus professores me conduziram, eu vou ter muito mais trabalho. Eu vou ter muito mais trabalho. Porque dá para fazer, mas dá para fazer com isso que eu estava vendo a Isa dizer aqui antes. Eu tenho que conhecer a pessoa, eu tenho que entender a relação, mudar a minha forma de comunicação. Aí sabe o que eu acho interessante isso? Veja, eu fui criado professor de pré-vestibular e turma de alto rendimento lá no Ceará, que vocês sabem a fama que tem. Toda vez, e hoje eu já fui diretor de escola e hoje eu faço formação e eu digo isso em todo canto. Aí a gente fala, hoje tem que dar protagonismo, hoje tem que ter mão na massa, hoje tem que ter socioemocional, hoje tem que envolver as famílias. Aí, engraçado, né? Conclusão.
Quando a gente não souber como é que faz, você sai do ensino médio, sai dos anos finais, vai caminhando lá para os anos iniciais para a educação infantil, que está sendo feito lá todo dia. Fim de papo. Estou errado? Ou seja, nós estamos num mundo que exige que a gente converse cada vez mais e consiga pensar mais do que no segmento, no conteúdo, na disciplina, na área de conhecimento. Primeiro eu tenho que pensar nas pessoas. Porque Isaac diz assim, ó, não, mas se eu quiser aprender isso aqui, eu aprendo. E é verdade. Não, mas se eu quiser fazer bem feito, eu faço. E eu sei que é verdade. Não, mas se eu quiser tirar 10, eu tiro. E eu sei que é verdade. O problema é que ele nunca quer. Então, qual que é o meu trabalho com Isaac? O meu trabalho com Isaac não é ensinar física para o cara. O meu trabalho é fazer ele virar agente primeiro. Depois, ele vai conseguir aprender sozinho muito mais fácil do que eu. Faz sentido isso, sim ou não? Bom, agora eu vou fazer uma coisa aqui que eu não quero que ninguém entre em desespero, tá? Eu vou mudar a rota da conversa. Tudo aí vocês vão levar para casa. Mas eu quero encontrar um jeito bacana de terminar essa conversa aqui. Eu tenho 5 minutos e 14 segundos. Tudo isso aí vocês vão levar para casa e a gente conversa pelo WhatsApp se vocês quiserem. Mas tem uma coisa aqui que eu preciso conectar. Passa o mouse na tela. Vai dar certo. Tem um bocado de coisa, não tem? Veja, eu vou falar disso aqui, mas eu quero ir uma coisa aqui antes e eu volto. Olha. Espera aí. Tem um delay aqui. Pronto. Tem um delay, aí eu aperto e ele passa. Vai dar certo. Aqui. Pronto. Veja. Um só. Pronto. É um print do Twitter de 2022. É uma personalidade, mas não é sobre isso que eu quero falar. É a mensagem. E essa mensagem também não é nova. Todos nós já nos perguntamos isso aqui alguma vez na vida, todos nós. No meu caso, eu tinha alunos que sempre me perguntavam, para que eu quero aprender eletricidade se eu vou ser advogado? Quando eu era estudante, eu dizia, para que eu quero aprender história se o meu negócio é física e matemática? Aí, com os anos, eu descobri que eu era bobo, porque toda ciência tem uma história, e que se eu aprender a história, eu aprendo ciência muito mais rápido. Aí eu tentei correr atrás de recuperar o tempo perdido. Mas isso aqui todo mundo se perguntou. Mas, ó, isso aí é de 2022. É bem recente. E isso aí me preocupa, tá? É ter alunos que hoje em dia ainda perguntam esse tipo de coisa, mas me preocupa mais ainda é ter professor que não tem resposta para isso. Porque no tempo que a gente era aluno, o nosso professor contava uma história medonha, né? Não, mas é porque, veja bem, se um dia... E tinha professor que era mais direto, é para passar na prova. Fim, era na base da disciplina. Nenhuma dessas respostas serve hoje. Depois que esse tweet saiu, por fato de ser uma influência e tudo mais, 6 dias de postagem nos grandes veículos de comunicação, especializados em educação ou não, dando respostas para isso aí, preocupadas porque os alunos não iam mais querer estudar a Teorema de Pitágoras. Gente, última vez que eu dei aula de física em sala de aula, antes de vir para trabalhar no SAS, mundo executivo e tal, o aluno pré-vestibular, lá no Ceará, turma de alto rendimento, explicando eletricidade. Um assunto fácil, simples, vocês só tiravam 10 na escola. O cara levantou o braço e disse, onde é que eu vou usar isso aí na minha vida se eu vou ser advogado? Ele estava lá atrás do auditório. Aí todo mundo olhou para frente assim, fazendo... No Ceará fala, vixe, vixe. Tipo assim, o Idelfrânio vai ficar bravo, porque eu sou empolgado com a física. Aí, no Ceará tem uma expressão que fala na batata. Também pode ser na bucha. Quer dizer assim, na hora ali. Eu respondi na hora, na batata, na bucha. Eu disse, nunca em lugar nenhum. Aí todo mundo tomou uma cara de susto e olhou para trás e foi, vixe, para ele, né? Aí ele fez, o que é isso? Ele disse, então não precisa estudar. Eu disse, não, neném, agora que tu precisa me escutar. Veja bem, a gente está vivendo no século XXI
que é acelerado por tecnologia. Isaac vive um mundo exponencial diferente do meu, mas ele se acha muito lacradorzinho digital. Mas no Ceará tem uma expressão que fala bocó. Bocó é quem se acha muito, mas na realidade está por fora de tudo. Escute só. Eu comecei falando de neurociência, vou terminar falando de neurociência. A neurociência nos deu de presente o trabalho da Carol Dweck, que chama Mindset de Crescimento, ali a capinha do livro, muitos de vocês devem ter pego nele nos últimos anos. Mas as pessoas não pegaram a base do trabalho. O que ela descobriu, medir a atividade elétrica de neurônio, foi o seguinte: toda vez que você se dedica a estudar uma coisa nova e difícil, conexões neurais na sua cabeça se reforçam e novas conexões neuronais são formadas. Diga conexão neuronal com uma palavra que começa com S e termina com E, sinapse. Ou seja, toda vez que você se dedica a estudar qualquer coisa, não importa se é o que tu gosta ou o que tu não gosta, a sinapse não muda de cor. Tu forma sinapse. E quanto mais sinapse você forma, mais capacidade cognitiva você tem. O teu microchip fica mais capaz. E eu não quero capacidade para ser advogado? Então, é bocó. Você está em 2024, pleno século XXI, super se achando um nativo digital e achar que eu não gosto de matemática e eu não vou usar matemática porque eu quero ser advogado, então não vou estudar teorema de Pitágoras. Não, bocó. Quando tu estuda teorema de Pitágoras, tu está formando sinapses que tu vai usar lá no direito. Não é o conteúdo. E eu preciso saber isso para poder dizer isso para ele. Ainda vou te dizer mais. Acabou. Ainda vou dizer mais. Ele vai olhar para ti e vai dizer o que eles dizem para mim nas palestras. Mas então, se qualquer coisa que eu estudar me deixa mais inteligente, por que eu não estudo só aquilo que eu gosto? Preguiça. Porque tu não manda no mundo, filho. Aí a última vez que eu disse isso, uma escola grande de São Paulo, o aluno ainda dobrou a aposta. Ele disse, é por isso que eu quero logo que essa escola acabe, porque aí eu vou para a faculdade estudar só aquilo que eu gosto. Tu conta ou eu conto? Eu preciso cumprir o horário, porque tem um colega que vai falar depois de mim. Caso alguém não tenha conseguido ler o QR Code, vocês podem passar lá no stand do SAS, que eu vou estar lá até mais tarde e a gente troca contato por lá, tudo bem? Um abraço, gente, era esse o tempo que eu tinha.